Os olhos contam muito mais do que histórias, muito mais do que sentimentos. Muitas vezes eles falam onde está a sua atenção e aquilo que você não teve coragem ou quis falar com as palavras. Os olhos são conhecidos como as janelas da alma porque expressam emoções de uma forma muito rápida e algumas emoções são até letárgicas. Quando falamos em expressão corporal, a gente não fala em microexpressão, existe uma diferença, porque a microexpressão ela é colocada em milésimos de segundo e a expressão corporal ela já demora um pouco mais, alguns segundos para acontecer e fica demonstrada de uma forma maior. Então, quando a gente faz uma análise, existem 41 músculos na face. E muitas vezes, quando a gente fala na expressão dos olhos, o povo lembra daquela coisa do olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para cima, olhar para baixo. Mas a gente não vai olhar por esse lado, a gente vai olhar de outra forma. Fica comigo até o final e vamos aprender mais sobre linguagem não verbal e expressões dos olhos dentro daquilo que a gente pode entender e comunicar. Na linguagem do olhar existem diferentes sinais físicos, sociais, de relacionamento, cognitivos e psicológicos. E dentro desses sinais, a gente pode perceber que os físicos são aqueles sinais em que a pessoa vê uma claridade muito forte e ela fecha os olhos para tentar enxergar, para tentar diminuir essa luz. Isso também acontece quando a pessoa tem uma emoção muito forte, uma tristeza muito forte, um medo muito forte. Ela também faz essa contração. E isso, claro, a gente não vai conseguir perceber tão rapidamente quando está conversando com a pessoa ou em uma venda, mas é também um sinal de retração, de refração, de distanciamento. Isso faz com que a gente também possa pensar que a musculatura ao redor dos olhos vai fazer o mesmo, que ela vai contrair e fechar um pouquinho, deixando esses músculos ao redor, que é o que a gente realmente analisa e não os olhos em si, também mais fechados, também menos receptivos. E quando isso acontecer em uma conversa ou em uma venda, ou naquilo que você vai fazer no dia a dia, se relacionando com alguém, você também pode perceber que esta retração é um distanciamento ou um fechamento ou uma pausa para que aquilo seja modificado e você pode questionar, perguntar para ver se pode fazer uma outra receptividade e que aquilo não atrapalhe o andamento daquela conversa ou daquela venda. Quando se fala sorrir com os olhos, é justamente quando a pessoa mostra um sorriso, sim, mas também que os olhos fazem aquela voltinha. Parece que eles sorriem junto com a pessoa. Quando se está muito feliz, toda essa musculatura da sobrancelha, da pálpebra, ela também faz esse movimento para mostrar que existe um contentamento, uma satisfação, uma alegria. E essa emoção, ela é muito presente quando a pessoa vê algo que ela gostou, vê algo que lhe interessou. Nem sempre é falado com palavras, mas dito por este olhar. E isso faz com que você saiba qual é o objeto de maior desejo. Muitas vezes acontece da pessoa ter o objeto de maior desejo e ela olhar com aquele olhar de satisfação, de abertura, né? De contentamento, mas ela se retrai por algum motivo. Talvez quando escutou o preço, por exemplo, ela já dá uma caída e fica mais letárgica. Pois é. Porque a tristeza, ela tem essa diferenciação, ela dá uma pausa, porque dá um gatilho emocional. E quando essa lembrança é um gatilho, ela vai fazer com que a pessoa pare alguns momentos, pare de falar, pare de se emocionar e modifique aquele estado emocional. E por esse motivo, quando isso acontecer, você deve quebrar essa situação e mostrar para a pessoa que existem várias formas de parcelamento, de pagamento, de formas de agir que não precisam acabar com a compra ou acabar com a conversa porque ela esmoreceu. Esses sinais de tristeza podem ser vistos aqui, quando a pessoa fica um pouco mais fechada, quando ela fecha um pouco o rosto, quando ela baixa e quando também faz esse sinal aqui do beicinho. A tristeza, ela é um sentimento muito complicado porque ela retrai tudo e ela deixa a pessoa mais letárgica, mais lenta,
justamente porque ela fica emocionalmente capturada pela amígdala cerebral e aí ela não consegue agir. Então, quando a pessoa está triste, normalmente ela não efetua uma compra. É na alegria, no contentamento e na satisfação que ela o faz. Retirar a pessoa daquele estado emocional é muito importante para que realmente as coisas ocorram melhor e que a conversa até possa continuar, se for uma conversa com o filho, com o marido, com uma conversa de trabalho. Porque se ela ficar naquela letargia, ela vai ficar capturada pela emoção e não conseguirá prosseguir com aquilo que está sendo feito com você. Os canais visuais vão mostrar também para onde vai a atenção da pessoa, isso você já sabe e é óbvio. E muitas vezes você não se dá conta que está numa conversa com alguém, olhando para a pessoa e lá pelas tantas você olha para o lado e fica pensando que barulho é aquele. A pessoa também vai olhar para o lado. Para onde você conduzir o seu olhar, você também conduz o seu cliente, conduz uma conversa, conduz até mesmo uma reunião. Muitas vezes em treinamentos presenciais, eu conduzo toda a reunião ou toda a conversa em palestras com o olhar. Mesmo a pessoa não sabendo se é exatamente para ela, ela vai reagir ao meu olhar quando eu questioná-la olhando para ela. E isso faz com que a pessoa preste mais atenção ou menos atenção se ela não está sendo olhada. Por isso a gente fala que na oratória é tão importante olhar para todos os lados, olhar para todas as pessoas, porque a perda de atenção ela também se dá pela falta do olhar. A falta do olhar é a falta de interesse. Então, se a pessoa se distrai e ela começa a olhar um pouco para o lado ou para baixo, significa que ela perdeu o interesse naquilo que está ali na frente ou até mesmo naquilo que você está falando. Pode ser algum sinal psicológico, pode ser que a sua luz esteja muito forte, pode ser milhões de motivos. Mas o que é importante agora, neste momento, da gente estar aprendendo sobre a linguagem não verbal em situações de negócios, principalmente, é a gente poder perceber que a gente precisa voltar esse olhar de volta ou para a gente ou para aquilo que a gente está mostrando numa tela, por exemplo. Então, uma das técnicas é conduzir aquele olhar de volta, é fazer com que algum objeto passe na frente daquela pessoa, como uma caneta, como alguma coisa que você interpela, como algo que você vai mostrar e pede a atenção da pessoa e pede para ela se voltar para aquilo. Olha aqui, dá uma olhada, veja como é tal coisa, observe tal outra coisa. Você chama o olhar dela de volta e assim a atenção dela de volta. E talvez, mesmo que tenha tido um gatilho emocional que ela teve naquele momento, ela também vai estar tentando dar conta e olhar para o outro lado. Isso faz com que ela saia daquela sensação. Pode acontecer dela ficar mais isolada e mais fechada em algo que ela lembrou, em alguma coisa que trouxe aquela circunstância para ela? Pode, mas é a sua posição perante isso que vai determinar se ela vai conseguir sair ou não, se você é palestrante, se você está conduzindo algo. Então, conduza de uma forma que a chame de volta e faça com que ela prenda de volta a atenção a você ou aquilo que você está mostrando e conduzindo. Quando você recebe alguém e começa a olhar para a pessoa de uma forma muito detalhada, que você olha para o olho dela, depois olha para a camisa, depois olha para o sapato, depois olha de volta para o punho, você acaba deixando a pessoa constrangida, porque essa movimentação de olhar deixa ela sem entender o que você realmente está buscando e procurando naquela sua análise. E ela se sente realmente analisada e isso é realmente desconfortável. Então, cuide para não ficar analisando e tentando entender alguma coisa pelo olhar. Se você tem alguma dúvida que marca é o relógio, se o anel é de pedra ou não, sei lá você pode perguntar e isso vai ficar bem menos desconfortável e talvez até amplie a sua possibilidade de conversa se você colocar em palavras e não apenas ficar tentando entender pelo olhar como um peso, como uma medida. Não faça isso porque isso afasta as pessoas.
Quando estamos na rua, estamos conversando, estamos fazendo algo, até mesmo em uma reunião, e estamos com um olhar meio perdido, meio sem um destino, e alguém passa e cruza o olhar com você, o mais interessante é que você retribua de volta com um gesto saudoso, com um pequeno sorriso, mesmo que um sorriso social, para que a pessoa se sinta acolhida. Quando você desvia o olhar e olha para baixo, você mostra desinteresse, você mostra que aquela pessoa não é importante ou que você nem a viu. E isso faz com que ela também se afaste. E em outro momento, essa pessoa pode ser parte do seu hall de amizades, pode ser parte do seu hall de reuniões e negócios, enfim. Então, tente não fazer isso com as pessoas, porque esse canal faz com que fique marcado e você ainda passe de antipático. Então, cuide para não simplesmente desviar o olhar. O olhar valida ou desvalida, e se você desvalidar, também será desvalidado. Como todos os gestos, a intensidade é muito importante e o contexto também. Quando você está numa situação de paquera e o homem normalmente fica olhando de uma forma mais acirrada, se você olhar de uma forma muito fixa, você assusta as pessoas. Não faça isso. O ideal é que você fite o olhar com pequenas piscadelas, sem ficar sendo invasivo, sem olhar de uma forma muito agressiva, porque esse olhar muito fixo, ele não é legal. E se você for perceber, algumas pessoas têm essa tendência. Então perceba como é que você olha para as pessoas, como é que você fita esses olhares, como é que você chama a atenção das pessoas com o seu olhar. Normalmente, quando você está numa reunião, você olha para o rosto das pessoas ou você se fixa apenas numa tela, apenas no seu papel, você se fecha em si mesmo? Se você faz isso, você acaba sendo uma pessoa mais fechada para relacionamentos. Isso faz com que também em vendas e em relacionamentos com as pessoas, como também em conversas, como também outras situações, você seja também mais fechado para fora do grupo. Então, quanto mais a pessoa tiver o olhar voltado para as pessoas, ela também se mostra mais aberta. Tente fazer isso e depois me conta os resultados. Desejo uma ótima semana. Semana que vem continuamos com mais linguagem não verbal. Um abraço e até semana que vem!